Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 25 de abril de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. O tema de hoje é: a religião vive disso, diabo e inferno. Os religiosos têm um véu doutrinal que os impossibilita de receber as insondáveis riquezas do Cristo ressuscitado. Porque eles seguem o Cristo Nazareno. Eles ainda estão voltados para o Cristo nos dias da sua carne. Tudo quanto é feito dentro desses templos religiosos são dos dias do Cristo Nazareno. Eles procuram imitá-lo, fazer tudo o quanto ele fez. Ele é claro quando ele disse: eu vim cumprir a lei. Daí perguntamos: o que é que os gentios, os estrangeiros, os outros povos tinham a ver com a lei que foi dada por Deus a Israel, que era o seu povo? O Cristo Nazareno, ele disse: eu vim para cumprir a lei. Ele disse: eu vim tão somente, exclusivamente, buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os judeus viviam debaixo de maldição. Eles eram o povo de Deus. Eles viveram em desobediência. Eles transgrediram a lei ao invés de cumpri-la. E quando o Nazareno, que é a manifestação de Deus, ele diz para os discípulos que fosse ao mundo, e fica claro que todas as vezes que a Bíblia fala em mundo, era um mundo de Israel, e não esse mundo habitável, que costumam os religiosos, evangélicos principalmente, atribuir tudo para este mundo habitável. Toda a Bíblia Sagrada eles aplicam em toda a humanidade. Quando a Bíblia ela foi tão somente escrita para os judeus. E tudo quanto está na Bíblia já se cumpriu. Não há mais nada do que se cumprir. Nós estamos vivendo um momento como já ocorreram em outras épocas. Exemplo, guerras de Israel contra os Hamas, de Ucrânia contra a Rússia, e então agora isso que está acontecendo aqui no Brasil, que está repercutindo em todo o mundo. A gente vê pregadores desse sistema religioso dizer que são cumprimento das Escrituras. E pegam textos proféticos e procuram atribuir que agora com essa ameaça do Irã a Israel, que pode surgir um novo confronto entre eles, isso é bíblico e é cumprimento das Escrituras. Eu ouvi agora há pouco tempo um erudito em teologia dizer que o que aconteceu nesse movimento, e eu não estou aqui defendendo nenhum lado nenhum outro, que ocorreu em Copacabana, que um daqueles oradores, ele era uma das bestas do Apocalipse, e o outro, que é o líder maior, era a outra besta do Apocalipse. A gente escuta essas coisas, ouve essas coisas. Eu estou preparando uma mensagem sobre a besta do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele já se cumpriu. Ele não tem nada a ver com depois da cruz. A profecia de João, ela foi tão somente para as 7 igrejas da Ásia.
e os símbolos, as figuras, as metáforas que lá se encontram foram usadas a fim de que o povo pela qual fora escrito pudesse entendê-la, porque João estava preso, precisaria de um portador que levasse essas cartas àquelas igrejas. E eles estavam em perigos. O ano 70 iria acontecer quando o juízo viria sobre eles. Tito iria invadir Jerusalém, ela seria assolada, ela seria destruída. Eles iriam passar pela grande tribulação. Eles eram perseguidos. E então João escreve aquelas 7 igrejas, mas o sistema religioso, ele transfere tudo que está ali para um futuro. Eles não respeitam o tempo, a ocasião, as expressões, quando lá diz brevemente, próximo. Porque dos anos 30 até o ano 70, era um período de 30 e poucos anos, era um período, sim, que podia se dizer brevemente, próximo. Mas eles trazem isso para mais de 2000 anos. Que eles vêm dizendo, passam-se gerações e mais gerações e nada acontece. Cumpre-se Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Mas eles querem que haja um cumprimento de todas essas coisas que estão relatadas nos livros proféticos, que já aconteceram, que já ocorreram. Então a Bíblia Sagrada, que era um livro profético, hoje é um livro histórico. Deu para você entender? Então esse tema de hoje, um determinado irmão, ele me escreveu algo nas redes sociais, dizendo que Jesus foi tentado pelo diabo, e que esse diabo que tentou Jesus foi um ser espiritual. E ele me dizia assim, dizer o quê? A minha ignorância sempre irá se deparar com a ignorância alheia. Se referindo a nós, pregadores da graça de Deus, a nós, que hoje vivemos o evangelho do Cristo ressuscitado, guiado e dirigido tão somente pelo Espírito Santo. Ele diz assim, a quem acredita, se referindo a nós, que a Bíblia, que eles reconhecem como a palavra de Deus inerrante, e que esta palavra continua sendo manual de regra, fé e prática deles, eles acham que nós dizemos que são fábulas, e que eles creem nessa palavra, e por crer da forma como creem, eles são incautos e são ignorantes. É assim que nós o classificamos, segundo eles, na essência da palavra e da letra. E ele pergunta, então, somos nós do sistema religioso mesmo ignorante? E aí ele diz, não foi o próprio Satanás que foi tentar a Jesus no deserto quando ele estava naqueles dias, depois de jejuar? Que Bíblia eles disseram para mim, nós estamos lendo? Ele disse, o inferno existe e foi preparado para o diabo e seus anjos, demônios, que eles creem existir. Por isso, ele diz assim, aos seus irmãos, não vamos nos enganar ou nos deixar ser enganados por esses pregadores que surgiram e que estão tentando ir contra a igreja de Deus. Ele disse que Deus nos guarde. Aí ele disse assim, quem fala aqui é um ignorante quanto ao incauto, que fique por conta daqueles que querem converter o evangelho verdadeiro, que eles dizem que são esses evangelho que eles pregam, em mentiras. Eles nos atacam
dizendo que nós estamos chamando esse evangelho pregado por eles, que é o verdadeiro, segundo eles, de mentiras. E nós nunca dizemos isso, e nunca falamos isso. Nós procuramos mostrar para ele o Cristo ressuscitado e o Cristo nazareno. O da circuncisão e da incircuncisão. Então eu disse e digo, não podemos ter a revelação da palavra se os olhos estiverem fechados, se eles não forem iluminados. Não podemos ter a revelação da palavra se continuarmos presos debaixo da religião. E estando preso é ter o véu doutrinal. E nós combatemos o quê? O sistema doutrinal, não as pessoas, porque elas são nossos irmãos, porque elas são filhos de Deus. Então tudo isso que esse moço, que é um pastor, ele me disse, não é verdade, porque nós o reconhecemos também como filhos de Deus, como nossos irmãos. Apenas estão impossibilitados de receber essa revelação genuína. Como Paulo disse, as insondáveis riquezas de Cristo. Foi Paulo quem disse. Quem era Paulo? Quem era Paulo? O apóstolo que recebera toda a revelação do Cristo ressuscitado. Paulo não andou com o Cristo Nazareno. Ele não foi discípulo do Cristo Nazareno. Ele não tinha nada a ver como apóstolo da circuncisão. Ele era um judaizante, sim, era. Antes perseguidor, zeloso pela lei, porque ele praticava o judaísmo. Mas quando ele conhece o Cristo ressuscitado, ele começa a ter um entendimento diferente daquele entendimento que ele teve como judeu que era, como cidadão judeu. Ele agora pôde ver que esta revelação era uma revelação totalmente contrária, totalmente diferente daquele evangelho pregado pelo Cristo Nazareno. Por isso que ele disse, um evangelho foi confiado a Pedro e o outro a mim, pelo Cristo ressuscitado, o outro evangelho. E ele nos seus dias ele teve que combater isso, porque mesmo Cristo vindo, cumprindo toda a lei, muitos ainda viviam debaixo da lei. E então Paulo, nos seus dias, combatiam esses que lá ainda permaneciam escravos da lei, debaixo da lei, cumprindo os rudimentos, não eram livres, quando na verdade Cristo já os havia tornado livres. Vejamos então por que esse abençoado pastor me enviou isso. Quando viu o tema que eu falei de demônios, e quando eu disse que inferno não existem, e que isso não passa de engano e de mentira da religião. Então ele, ao assistir essa mensagem, ele diz que Jesus foi levado pelo diabo para o deserto. Ele diz que esse diabo era um ser espiritual. Véu sobre o rosto, olhos espirituais fechados. Como entender que Jesus nunca esteve diante de um ser espiritual quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado? Tentado por quem? Ele foi tentado pela sua própria carne. O diabo era a sua carne. A religião evangélica vive disso, vive de diabo e de inferno. Esse diabo que, segundo eles, causam sofrimentos nas pessoas, afirmando para as pessoas que essas coisas existem. Que tentação veio sobre ele? Que tentação veio sobre Jesus?
a não ser da carne. Ele estava o quê? 40 dias sem comer e sem beber. Ele era humano. Ele sentia fome e tinha sede. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele agora é levado pelo Espírito ao deserto. Porque Jesus veio em uma missão. Ele veio cumprir a lei. Ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Derramar o seu sangue por eles, morrer por eles. E então lá, como humano que era, a sua carne o tentou. Com fome, deserto, não se tem nada a não ser areia, pedra. O próprio nome já diz. E então a sua carne lhe disse, está vendo tudo isto? Por que não transforma isso em pães? E são pedras, mas tu tens poder para transformar em pães. Porque Jesus havia realizado muitos milagres. Ele transformou água em vinho, ele multiplicou pães e peixes. Ele alimentou multidão de pessoas. E agora ele estava faminto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele estava sedento. Aquele que transformou água em vinho. Então a sua carne o diz, transforma estas pedras em pães. Tu podes, tu tem poder para isso. Mas ele estava seguindo a orientação de Deus, do Espírito que estava nele. Então ele disse, nem só de pão vive o homem. Eu não posso fazer isso simplesmente porque a minha carne agora deseja que eu faça isso, para eu, como humano que sou, ver que eu tenho poder para fazer todas essas coisas. Ele não podia, porque ele era guiado e dirigido pelo Espírito Santo, e os que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo não tomam posições de si mesmo, através da carne. Eles andam segundo o Espírito, são orientados pelo Espírito, são guiados pelo Espírito, são dirigidos pelo Espírito. Então contraria, aquele que é espiritual contraria a carne. Quantas coisas a carne quer que nós façamos? Se não formos dirigidos pelo Espírito, nós nos deixamos levar. E é assim que muitos religiosos vivem, se deixando levar pela carne. Então ele foi tentado por 3 vezes. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos irmãos em Corinto, no capítulo 10, no versículo 13, primeira epístola. Não veio sobre vós tentação senão humana. Que espírito era esse que tentou Jesus no deserto? Não vem sobre vós tentação a não ser humana. E eles dizem que nós somos tentados todos os dias por esse ser espiritual. Pegam textos, interpretam de forma literal. Paulo diz que fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Os espirituais, eles não são tentados, porque eles não vivem na prática das obras da carne, não são carnais. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possa suportar. E foi o que aconteceu com Jesus. Na sua carne, ele suportou a tentação. Ele não deixou ser tentado pela sua carne. A tentação ali era humana e não espiritual. Não havia ali nenhum ser espiritual, como a religião quer colocar na mente das pessoas, que Jesus foi tentado por um ser espiritual. E ele não foi, como também nós não somos tentados por nenhum ser espiritual. A tentação é carnal. Não é espiritual. Toda tentação é da carne.
As pessoas querem sempre arrumar um culpado. Isso vem desde do Éden, quando Adão disse, a mulher que tu me deste. As pessoas querem viver nas práticas das obras da carne e culpar esse ser espiritual que não existe. Porque a religião os ensinou, os doutrinou assim. Se esse ser espiritual existisse, como a religião diz, ele não tentaria. Sabe por quê? Porque Deus é espírito e a ninguém tenta. Então, o Satanás da religião também não pode tentar. A mim não tenta. Os espirituais, esse Satanás da religião não consegue tentar. Porque os olhos estão abertos. O véu não está mais posto sobre o rosto. Não andamos segundo os preceitos dos homens, sob suas doutrinas. Não temos como supostas autoridades espirituais sobre a nossa vida. Não temos, absolutamente não. Quem nos guia é o Espírito Santo que habita no nosso espírito. Somos filhos de Deus, Romanos 8,14. Devemos tão somente nos submeter a Ele, a esse Deus único, soberano, que reina sobre tudo e todos, é Senhor de tudo e é Senhor de todos. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Então fiquem vocês sabendo que toda tentação é da carne. Por que que Jesus foi tentado na carne? Porque durante os 40 dias ele teve fome. Depois de jejuar, de ficar sem comer e beber, teve fome. Ele era um homem, 100% também humano. Lá no Mateus capítulo 4, diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica voltada para as obras da carne. Ela é guiada tão somente pelo Espírito. Então Jesus não foi tentado por esse diabo como ser espiritual. Isso não passa de um adjetivo, que significa adversário, que significa aquele que é contra, que significa aquele que se opõe. A carne luta contra o Espírito. O Espírito se opõe à carne. Mas o Espírito está sempre pronto. Então fica aí esta palavra. A religião vive disso, diabo e inferno. O dia que tirarem de lá, diabo e inferno, aqueles lugares vaziam. Ninguém mais vai lá. Porque são essas coisas que levam as pessoas a frequentarem a religião, a serem religiosas. Não porque elas querem buscar a Deus, estarem tão perto de Deus. Não é por causa disso. É porque elas têm medo do diabo e têm medo do inferno. Então eles, religiosos, têm um véu doutrinal que o impossibilita de receber as insondáveis riquezas do Cristo ressuscitado. Nós não. Nós temos recebido essas insondáveis riquezas, por isso que é pérola, por isso que é bocotó, é palavra forte, é sã doutrina, é a palavra que liberta, é a palavra que nos coloca no lugar em que nós sempre devíamos estar, guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Se gostou, dê um like. Se gostou, se inscreva. Se gostou, divulgue e compartilhe. Vamos compartilhar. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.